Então, é fake, a gente vai entender o porquê que eu preciso que a minha ferida se mantenha fechada. Por que é tão importante, tá? Posso colocar sulfadiazina de prata em qualquer queimadura, que a gente sabe que sulfa de prata, principalmente no setor público, acaba sendo a primeira escolha. Posso colocar em qualquer queimadura, para queimadura, né? Geralmente é a primeira escolha. Quem não conhece sulfa pode botar qualquer coisa. Fake. Na dúvida, bota errado, né? Fato, conhece sulfa, né? Aquela pomadinha do... Minha mãe usou. Gente, ó. É fake. É fake. A sulfadiazina de prata, a prata ela é usada de maneira tópica quando a gente tem infecção. Nem sempre a queimadura ela tá infectada, mas acaba sendo a primeira escolha. E ela não é só para queimadura. A gente acabou abraçando sulfadiazina para queimadura, mas a gente pode usar em outras feridas também. Qual é o grande problema da sulfa? É pomada, queimadura dói muito, a gente tem exposição da parte nervosa ali na derme e ela tem que trocar 2 vezes ao dia. É protocolo, ela precisa ser trocada 2 vezes ao dia. Então vocês estão entendendo o terrorismo? De tirar uma pomada da queimadura 2 vezes ao dia, que gruda na gás que está em cima, não é de Deus. Então, feio. Quem tem diabetes não consegue cicatrizar a ferida. Feio. Fato. Quem tem diabetes descompensado, quem tem um mau controle do diabetes, não consegue cicatrizar a ferida. A gente sabe que diabetes é uma doença crônica e tudo que é crônico, que não tem uma boa manutenção, vai dar ruim, tá? Se você tiver com um paciente que você pega no auge do descontrole, que eu trouxe um caso pra vocês desse meu, eu faço um acordo com ele, ó, tem uma panelinha de verificar a glicemia, verifica antes das principais refeições, café, almoço e jantar, vamos manter um alvo de 140. Então a gente precisa manter em média um alvo de 140 para tentar aí uma excelência na cicatrização. E ele teve uma ótima cicatrização, tá? Então não é, gente, um prognóstico de dificuldade só o fato dele ter diabetes, é um obstáculo. Então a gente precisa mais uma vez fazer o quê? Trazer ele para o tratamento dele. Vocês não vão fazer milagre no tratamento de ferida. Ele precisa se envolver no tratamento, ele precisa se comprometer. Comer ovo ajuda na cicatrização da ferida. Oiê, tudo bem? Deixa eu botar sua bolsa. Quer botar ali na sala 1? Bota pra mim. Pode. Você bota pra mim? Aí só fecha a porta, é isso? Comer ovo ajuda na cicatrização da ferida? Graciane, vocês veem Graciane? Ferida, gente. Eu não sei. Gente, eu botei o ovo, mais uma pegadinha, né? A proteína é muito importante no processo de cicatrização da ferida. Então a gente sabe que o ovo é uma fonte proteica barata. Então a gente está falando de acesso. Todo mundo tem acesso ao ovo. Oi? Só cozido, né? Não, evita gordura na airfryer, mentira. Mas o ovo em si é uma proteína mais barata. E proteína é um importante fator no processo de cicatrização. Já disseram que pode usar a clara em cima, é verdade? A gente evita usar qualquer coisa in natura. Antigamente, a gente não tinha 1/3 dessa tecnologia que a gente tem hoje. Inclusive, eu trouxe para vocês 2 grandes coisas aqui, que é a oxigenada e a rifocina, e o PVPI, aquele Povedine, né? Eu trouxe falando deles, por que caiu em desuso? Antigamente, a gente não tinha essas opções. Então, in natura, a gente não usa mais açúcar, até porque isso atrai vetores. Se atrai vetores, eu já estou trazendo um outro grande problema para minha ferida. Então, hoje a gente tem um desbridante maravilhoso, que é manipulado na fitoterapia do mamão, que é a papaína, o nome dessa cobertura. Eles manipulam aquela enzima e aí, beleza, na verdade é um correlato, né? Fica em contato direto com o leito da ferida, você vai ocluir, não vai ficar aberta e aí não tem nenhum tipo de problema, tá?
Então pode usar, né, a caixa de mamão, né? Não deve. Não deve. Não deve. Você pode usar a papaina. Papaina. Se você quiser usar um correlato, você pode usar uma papaina. Não deve usar açúcar, nada disso in natura, que isso pode trazer vetores. Eu usei a papaina mesmo, mandei muito. É maravilhosa. Tá? A faína é uma pomada? É, manipulada. A ferida cicatriza mais rápido com curativo fechado. Ah, se for verdade, se você concordar é fato, se você discordar é fake. Ferida cicatriza mais rápido com curativo fechado. Depende da ferida, né? Quem falou depende da ferida? Oi, tudo bem? O depende da ferida é a ferida operatória. Ferida operatória a gente considera, é a única ferida que a gente considera uma ferida limpa. Então é uma ferida que ela só fica ocluída até as primeiras 48 horas. 2 dias depois o médico já orienta, se estiver sequinho, se não tiver nenhum sinal de inflamação, de infecção, perdão, já orienta que fique aberta. Mas no geral, ferida fechada. E vocês vão entender por quê. A ferida pode ser lavada durante o banho. Ele tem um curativo, ele vai tomar banho, está esperando vocês chegarem para fazer o curativo, mas ele sempre toma um banho antes. E aí ele tira aquele curativo, toma o banho e fica guardando vocês lá para fazer o procedimento. E aí? Tem que tomar banho com curativo. Ele tá esperando vocês chegarem para fazer o curativo na casa deles. E aí ele tá lá com a ferida, ele tira o curativo, toma o banho dele para já esperar vocês limpinhos e fica lá com a ferida exposta para vocês fazerem o curativo. Ele tem que tomar com curativo depois. Ou tem que tomar com curativo. O que vocês acham? Eu acho que é com curativo. Não pode abrir esse curativo durante o banho. Vocês concordam comigo que a bactéria aqui do cabelo, ela vai escorrer com a água, vai passar pelo rosto, pegou a bactéria do sovaco, misturou com aquela debaixo do peito, misturou com tudo e foi parar lá no leito da sua ferida. E aí a chance de eu ter uma ferida infectada, cresce absurdamente, tá? Aqui é melhor. Quanto demora? Nada, a gente começou ainda agora. Quando a ferida tem casca, tá cicatrizando. Aquela famosa casquinha de ferida gostosinha. Quando a ferida tem casca seca, aparente, é sinal que ela tá cicatrizando. Sei lá. Quando a ferida tem casca, ela tá cicatrizando. O que vocês acham? É fato, isso é verdade? Ou é fake, isso é mentira? Vocês sabiam que casca de ferida é uma necrose? É uma necrose. Casca. Não, professora. Depende da ferida. Depende da ferida. Quando a gente tem casca, a gente tem ali, a ferida ela sempre vai cicatrizar do leito para fora. E ao mesmo tempo a margem vai fazendo contração e o bordo vai acompanhando, porque a gente tem uma ferida profunda, né? Ela vem de dentro para fora e a margem vai fazendo contração. Quando você arranha, tem um trauma, forma aquela ferida seca, aquilo ali é um misto de sangue que ficou hemostático, parou de sangrar, então aquilo ali é sangue coagulado, com fibroblastos e um monte de mediadores que serviu ali para tapar aquele buraco. Então, vocês concordam que aquela casca ela não fica? Ela vai soltando como se fosse um tecido morto. Tecido morto na ferida se chama necrose. Todo tecido sem vida, desvitalizado, a gente vai falar disso, se chama necrose. Então, aquele tecido, muitas vezes você tira, porque ele fica pouco aderido, e embaixo tem uma pele bem fininha, que é aquela pele recém-formada. Ou então, a própria pele recém-formada expulsa. Aquilo ali nunca foi tecido com vida. Casca sempre vai ser resíduo. Essa casca escura, essa casca seca, sempre vai ser resíduo, sempre vai ser desvitalizado. Mas E aí a gente vai... vai... também quando tira ela até... Ele evolui, às vezes está aderido, sim. Então a gente tem técnica para tirar sem ferir o que está novo. E a casca da necrose é diferente, né? Ela É, uma casca lisa. aquela depende, menina, tem cratera. Vou mostrar umas fotos pra vocês ficarem chocados comigo. Eu já peguei cada coisa nessa vida.
tem cratera de necrose que ela não é lisa, ela não é uniforme e ela nunca tá, geralmente ela não tá sozinha. Não é só necrose. Às vezes a gente tem 100% de necrose, mas às vezes eu tenho necrose, eu tenho esfacelo, eu tenho um pedacinho ali de granulação e eu tenho que pensar na estratégia porque cada tecido precisa de uma coisa. Eu não posso desbridar meu tecido de granulação. Então, se eu escolher um desbridante, eu preciso que ele seja seletivo, que ele não haja em cima da granulação, senão vai fazer uma evolução retrógrada para essa minha ferida, tá? Sempre devemos manter o curativo limpo e seco. Fato, né, gente? Curativo sempre limpo e seco. E muitas vezes o que a gente encontra quando chega na casa de paciente é aquela gase saturada, aquela lesão secretiva, uma úlcera venosa que exuda muito. A atadura às vezes está saturada, que fica por cima da gase. Então a ferida, ela precisa estar limpa. Desculpa, a cobertura dessa ferida precisa estar limpa e seca. Porém, o leito da ferida tem que estar úmido. A ferida só cicatriza em meio úmido. Vamos falar disso também. Professora, posso só tirar uma dúvida na anterior com relação à casca? Quando você fala isso de tirar a casca, é de feridas específicas? Ou tipo assim... Então, toda casquinha, se você não tirar, se for uma ferida mais superficial, a sua pele vai se carregar disso. Essa casca ela sai. Você vê que ela não vira outra coisa. Aquilo é sangue morto, coagulado, com um monte de células que também não tem mais vida. Serviu ali para fazer um tampão, para você não ficar sangrando, não ficar exudando. Depois, como eu falei para vocês, a cicatrização é de dentro para fora. A sua pele nova ela vai se regenerando e libera. Agora, quando a gente tem uma ferida crônica, a gente vai entender o que é uma ferida aguda e uma ferida crônica. Eu preciso intervir. Se eu não tirar aquela necrose, eu não cicatrizo. Então a gente tem barreiras de cicatrização. Se eu olho para a ferida e eu vejo que tem alguma barreira dessa, não vai cicatrizar. Se você não intervir e usar a cobertura correta para resolver aquele BO daquela ferida, ela não cicatriza, ela não evolui, tá? Uma ferida aguda, ela vai evoluir sem você fazer nada. A gente tem machucado que a gente não faz nada. Cair, quem nunca, né? Criança, então cai, ralou, a gente só higieniza e a ferida... Em 14 dias, menos de 14 dias, ela segue o rumo dela normal, tá? Feridas que demoram muito a cicatrizar podem indicar problema de saúde. Demora muito. Feridas que ficam muito tempo, tu tá acompanhando aquela ferida, ela não tem uma resposta como você gostaria. Exemplo, diabetes. E sim, exatamente. Às vezes, o paciente ele não tem um diagnóstico. E você percebe assim, nossa, que estranho, essa ferida, já usei uma cobertura legal, estou fazendo a técnica correta, essa cobertura não está evoluindo como deveria. E aí você começa a se questionar, você pode falar, você tem ido ao médico, tem os últimos exames? Porque às vezes a pessoa tem um exame de sangue lá, glicemia, 300. Não voltou no médico, ninguém falou que ele estava diabético. Então, entender o contexto dessa pessoa, essa pessoa, ela se alimenta bem? Ela almoça, ela janta, às vezes o paciente não tem nem o que comer. Então a gente precisa entender isso. Eu falei para vocês que proteína é muito importante para a cicatrização. Ela come proteína? Ela tem esse tipo de alimentação? Então a gente precisa entender o contexto de vida dessa pessoa também. A alimentação não influencia, acabei de dar o spoiler, né? Sim, a alimentação vai influenciar na cicatrização das feridas. Exudato, ninguém vai sair mais daqui hoje falando secreção, não existe secreção em ferida, tá? Exudato é o nome correto daquela eliminação de resíduo, aquilo é um subproduto, tá? Que a gente vai conversar aqui. Eu tenho alguns tipos de exudatos, eu trouxe mais gases para mostrar para vocês. O exudato, ele é sempre prejudicial para o processo de cicatrização? Exudato sempre vai ser prejudicial para o processo de cicatrização? Nem sempre. A gente, lembra que eu falei para vocês que ferida precisa de um meio úmido para cicatrizar? E a gente tem normalmente o seroma, né? Na nossa superfície da pele, ali, na parte da derme. Então, aquele seroma, alguém que já fez cirurgia? Já fez cirurgia? E fica uma aguinha, às vezes, saindo ali entre os pontos.
Isso é normal, porque depois, se não infectou a cirurgia de vocês, evoluiu bem depois disso. Porque a cirurgia diferente das outras lesões, ela é considerada uma cirurgia, é uma ferida limpa, porque você não vê o processo. A gente aproxima a borda e o leito da ferida está lá, úmido, com aquele seroma, e está cicatrizando. Toda ferida precisa de um meio úmido para cicatrizar. Agora, se eu vejo uma ferida, cheguei na casa do paciente, e eu olho e falo, caramba, olha como está essa gase saturada. Eu tô com muita quantidade de exudato ou pouca? Muito exudato. Então, eu, como profissional, preciso gerenciar a quantidade de exudato. Então, o que minha ferida precisa? Que eu promova umidade ou que eu use alguma cobertura para reter. Preciso reter a umidade. Então, já tem na minha cabeça. Tem uma lesão que está cheia de exudato. Vou ter que usar aqui do meu portfólio de curativos, de coberturas, algo que retenha umidade. Não vou botar um hidrogel ali que é 80% de água. Vou só piorar a situação e ainda vou estragar as bordas, que vai ser um outro grande problema para cicatrizar essa ferida. Então, assim que a gente avalia. Eu olho primeiro para entender o que ela precisa. E eu olho desde o momento que eu chego na casa do meu paciente. Desde que eu olho aquela cobertura que estava, como ela estava, como ela se apresentava para mim. É preciso secar o leito da ferida depois da limpeza. Muita gente vai lá, pega o soro fisiológico, limpa aquele leito, vai com a gaze e depois seca para tirar, né, aquela umidade. O que vocês acham? É isso mesmo? Fake. Porque eu acabei de falar que leito tem que ser úmido. Então o que vocês vão secar? A borda. Borda não quer umidade. Se eu tenho umidade na borda, eu vou ter uma grande barreira que é a maceração. Já viram aquelas lesões na sacra? Que acaba às vezes ficando em contato com urina, né? E umidade, aquele paciente acamado que sua, a gente sua nas costas. Aí tu abre aquele curativo, não tá com uma cobertura ideal, aquela borda toda molhada, igual o dedo de piscina quando a gente fica. Essa borda, ao invés dela contrair para fechar, ela vai ficar igual um papel e ela só vai aumentar o tamanho. Então é uma grande barreira que a gente tem no tratamento de ferida quando a gente tem borda macerada. Se eu não seco a borda, ela vai ficar úmida. O leito tem que ter umidade. Ideal, porque se o leito tem muita umidade, essa umidade vai para a borda e vai umedecer a borda do mesmo jeito. Então por isso que a gente precisa entender a necessidade da ferida. Ferida que sangra é sinal que está cicatrizando. Eu gosto assim, eu gosto quando fica misto. Tecido que sangra a gente chama de tecido friável. Se ele está sangrando, ele não está sadio, tá? E muitas vezes esse tecido ele sangra quando você está limpando. Quando você faz a fricção com a gaze, você já sangra esse tecido. Então a gente tem alguns tecidos que são mais sensíveis, que a gente precisa proteger, vou ensinar vocês. Mas eu não quero que a minha ferida sangre. Esse que eu trouxe para vocês, esse casinho do meu último paciente, vocês vão perceber a evolução. Primeiro dia, sangrante. Então o que eu precisava? De alguma coisa que fizesse hemostasia, que bloqueasse aquele sangramento. E a gente tem uma cobertura específica para isso, que é o alginato de cálcio. Quando a gente usa alginato local, ele faz hemostasia. Então, ele vai dar uma parada naquele sangramento. E eu ainda usei junto com o alginato o hidrogel, porque só tinha tecido de granulação. O hidrogel vai estimular essa angiogênese. Então usei o hidrogel com alginato de cálcio. Eu posso comprar o hidrogel que tem os dois. Resolvi os dois problemas. Resolvi os dois problemas dele. Estava com necrose. O hidrogel, ele também faz essa emoliência. É um produto que tem agora que tem uns 2 ou 3, sei lá. Sim. Aí botei, aí chegou de noite quando eu fui. Já estava molinho. Já estava marronzinha. Então, é isso. Eu preciso entender a necessidade. Vocês viram que eu não falei de marca, de Curatec, de 3M. Eu tô falando do que significa cada tipo de cobertura, tá? Coceira na área da ferida pode indicar que ela está cicatrizando. Eu acho. Eu vou botar aqui assim. E é uma coceirinha gostosa, a gente tem que conferir. Eu acho que sim, né? Sim. Por que a coceira está cicatrizando?
por conta dessa contração de borda. A gente tem essa sensação de coceira, tá? Sempre orientar para o paciente não coçar, né? Unha é suja. Então, muitas vezes, ele bota o dedinho por dentro da cobertura que a gente fez para dar aquela coçadinha, esse dedo sujo, contaminado, ele realmente alivia. É a mesma coisa que pegar o palito para coçar o gesso. Pelo amor de Deus. Tem gente que faz uma ferida horrível por conta disso. Então a gente sempre orienta, pode coçar um pouquinho, nada insuportável. Se vira uma coceira insuportável, ele pode estar fazendo uma reação alérgica a alguma coisa que vocês colocaram. Então a gente orienta. E você também só vai orientar de coceira quando você observa que aquela ferida está contraindo, ela está cicatrizando, a ferida está cheia de necrose, desse tamanho. Tu não vai falar de coceira agora porque ela não está nesse processo. Então a gente sempre orienta. É uma coceira suportável, uma coceira que não é nada demais. Se vir alguma coisa demais, tem que avisar a gente por telefone que ele pode estar tendo uma reação. Tem gente que tem alergia a sulfadiazina. Não pode usar sulfa de jeito nenhum, tá? E tem gente que tem alergia a prata. Só que a pessoa só vai saber quando tiver contato. Então a gente precisa ter esse vínculo com o nosso paciente. Existem curativos que diminuem a dor. Gente, dor é um problema quando a gente fala de tratamento de feridas. Existem feridas muito suportáveis, mas existem feridas que são dores insuportáveis. E aí vocês acham que existe algum curativo, alguma cobertura que tenha algum tipo de analgesia? Já ouviram falar em alguma coisa? Todo mundo chutando mesmo. Eu sei que Existe uma cobertura no mercado. Uma cobertura. Que é uma espuma. E ela tem ibuprofeno na composição dela. É só uma empresa que fabricou, que por isso que eu vou falar o nome, que é a Biatain Ibu. É uma cobertura extremamente cara. E é uma cobertura absortiva. É uma espuma. Então, se eu tenho muito exudato, posso usar a mão dela se essa ferida estiver doendo. Mas, no geral, a gente não tem muitas opções de vários preços para dor, diretamente na cobertura. O que a gente geralmente acaba combinando com o nosso paciente? Geralmente quem tem dor, né, uma úlcera arterial, uma úlcera venosa, já há muito tempo, já toma ali dipirona regular, a gente pede que faça a administração desse antitérmico, desse analgésico, antes da gente chegar a fazer o curativo. Pelo menos ali de 30 a 40 minutos. A gente não pode prescrever. Mas se ele já tem na prescrição uso regular, ou SOS, caso tenha dor, eu posso orientar que, olha, eu vou chegar às 6 horas na casa do senhor para fazer o curativo. Quando for mais ou menos umas 5h30, 5h20, aproveita e faz o uso da dipirona, já que está prescrito, o senhor já usa mesmo. Mas a gente não pode prescrever. Então, muitas vezes vocês vão precisar, sempre que tem tecido preto, necrose, vocês têm que tirar, não tem opção. E aí a gente vai entendendo como... Mas disseram lá no trabalho que só quem pode tirar isso aí Enfermeiro. é enfermeiro. Enfermeiro, vou falar disso. Aí o que acontece? Já vou mostrar o parecer do COFEM para O vocês. enfermeiro até me tirou de eu fazer isso. Sim, é o enfermeiro. Eu não... Só que aí eu vou explicar para vocês, lembra? Tecido com necrose, ele não vai cicatrizar a ferida. Vou ter que resolver o problema dessa ferida. Porém, eu não tenho só uma maneira de desbridamento, que é a instrumental conservadora, onde eu utilizo bisturi, que eu posso comprar com bisturi inteirinho, ou eu posso ter só a lâmina e vou usar instrumentais. Esse aqui, só o enfermeiro pode fazer. Vocês também têm como lançar mão de desbridamento autolítico e enzimático. Por exemplo, a papaina é um enzimático, ela usa uma enzima do mamão papaya para degradar aquele tecido de necrose. Você usou na necrose o hidrogel, foi amolecendo aquela necrose. Então, esse desbridamento instrumental, que ele é mais invasivo, ele tem que ser feito pelo enfermeiro, tá? Capacitado, porque a gente tem enfermeiro que nem tem uma capacitação, um treinamento, não se sente seguro para trabalhar com isso aqui, porque eu não quero sangrar minha ferida, eu quero desbridar de maneira segura para esse meu paciente, preciso saber se meu paciente toma anticoagulante, porque senão eu vou ter que pedir para o médico dele suspender o anticoagulante antes de eu desbridar, ou então eu vou ter que ter um triplo, quádruplo de cuidado na hora de fazer o desbridamento instrumental. Diga.
Eu fiz na minha mãe. Por quê? Porque minha mãe é acamada, mal de Alzheimer, demência avançada, ela abriu uma escala próximo ao cóccix. E eu, dependendo do posto de saúde, porque não tinha como ficar removendo ela, nada do posto de saúde mandava enfermeiro. Eu fiz porque eu sou podóloga, no curso da podologia Também fala sobre isso. Isso. Me ensinaram como usar o bisturi e a lâmina, inclusive a gente trabalhou lá no curso com lâmina e bisturi. Então, eu fui e fiz na minha mãe. E graças a Deus, da minha mãe, cabia esse meu dedo dentro. Agora ela tá aqui. O respaldo, porque falando de um respaldo de conselho, a primeira slide da aula é sobre isso. O que cabe para o técnico, o que cabe para o enfermeiro. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, Natália, como que eu faço para empreender? E eu gosto muito de falar também na realidade do Brasil, do Rio de Janeiro. Alguém que já trabalhou numa home care? Pouquíssimas são as home cares que mandam o enfermeiro fazer curativo, gente. Deixa tudo pro cuidador e pro técnico. E aí o técnico fica olhando para aquilo assim, ó, ele Mas não tem tem. gente que não querem fazer. E tudo bem, porque o que acontece? Vocês podem fazer o procedimento todo, tá? Sem ser instrumental, vocês podem fazer. Mas deveria ser prescrito antes por um enfermeiro. Não é vocês que têm que chegar para a home care e falar, olha, essa ferida precisa disso, disso, disso. A home care deveria ter um enfermeiro para avaliar, como no hospital tem, né? Só que no hospital particular, principalmente, isso fica privativo para o enfermeiro. No público, a gente ainda tem um enfermeiro que faz a prescrição das coberturas e o técnico pode fazer os curativos. Mas, no geral, gente, fora de ambiente hospitalar, isso respinga muito no técnico de enfermagem, que às vezes não tem o menor conhecimento, porque no curso técnico a gente vê isso de maneira muito superficial, tá? Agora, eu vou mostrar aí pra vocês o que o COFEM fala do respaldo que ele dá pro técnico e pro enfermeiro. Então, quando as pessoas me falam, às vezes o técnico, eu quero muito empreender em ferida, dá pra ganhar dinheiro, gente, sinceramente. E às vezes ele tem um colega enfermeiro que gosta de trabalhar com feridas, mas não quer largar o vínculo. Eu trabalho no hospital X, eu já tenho minha vida organizada. Aí o que ele faz? Então vamos fazer o seguinte, você fica comigo, eu vou fazer os curativos, você avalia junto comigo, que às vezes o técnico se capacita, ainda sabe mais que o enfermeiro. O enfermeiro ele prescreve a cobertura e aí o técnico vai lá e faz e dá 40% para o enfermeiro, 30% fica com 70%. É algo que dá pra você lucrar, mas aí a gente, no seu caso, foi dentro da sua casa, você não teve outra opção. Eu não tive. Foi meio que instintivo. Eu primeiro procurei o certo. Sim. Seria pela unidade básica de saúde. Como minha mãe é muito precário, gente. Um médico Alguém que de trabalha família, ele demorou muito e estava precisando de urgência. Eu não tinha como levar ela para o hospital. Então eu mesmo fiz. Mas eu na podologia, eu já tenho experiência de fazer meu trabalho com pé diabético. Sim. Trocar curativos trata ferida. Eu acho que sim. Trocar curativos trata ferida. Depende, né? Eu acho que sim. Qualquer um troca curativo. Se vocês treinarem uma criança de 5 anos, ela vai trocar o curativo. O que trata a ferida é você entender a necessidade dela. Se você entende a necessidade dela, faz uma escolha assertiva na cobertura, você vai tratar a ferida. O curativo, ele é um combo. Olha só. Agora, fazer a troca, você pode... Não, a senhora está falando em sentido de troca. Isso, trocar curativo. Qualquer pessoa trocar. Isso, Mas qualquer pessoa. Se a gente todo dia ficar trocando, se melhora. Já é outra Não, coisa. e depende, às vezes a necessidade nem é de trocar todos os dias, tá? Então, trocar curativo, a técnica de fazer a troca de curativo, qualquer pessoa pode trocar e às vezes de maneira muito intuitiva. Às vezes a pessoa nem é da área da saúde, mas o que sempre faz? Gás e micropore ou esparadrapo. Gás e micropore ou esparadrapo. E aí vai pegando a pomada que funcionou com o meu vizinho, a cobertura que alguém falou que é boa, que deu certo para aquela pessoa. Eu não tenho conhecimento, eu vou fazer esse curativo. Se vai cicatrizar, é outros 500. Ela não entende a necessidade da ferida, ela não entende para que serve cada cobertura. Tem ferida que você não pode trocar o curativo todo dia, não é verdade? Sim, vai depender do que você vai escolher, tá? Luva cheia de
de água ajuda a reduzir pressão em regiões de proeminência óssea? Aquelas lesões por pressão, pacientes limitados ao leito, aí enche aquela luvinha de água, luva normal, e aí coloca em locais que tem osso proeminente para evitar lesão por pressão. Vocês acham que isso vale? Muito no hospital. Eles enchem de água e aí coloca, por exemplo, o calcânio, né? Essa parte do calcânio em cima da luvinha ali para reduzir pressão. Muito comum no hospital, até particular. Por que é feito? Lesão por pressão. Aquela lesão está sendo aberta, porque um exemplo do calcânio, né? O colchão está aqui, o calcânio está em contato com o colchão por muito tempo. Osso está na parte de dentro, mas está em contato com as partes moles do pé. Isso faz uma isquemia, porque ele não mexe o pé, ele não muda aquilo de lugar. Então, uma hora aquele peso, a gravidade puxando para baixo, a gente tem um empuxo, isso vai fazer com que aqueles vasinhos que ficam ali fiquem amassados e obstruam a passagem de sangue. Isso no caso da luva cheia com água? Estou falando a fisiopatologia da lesão, aí vou chegar na luva. Qualquer lugar que a pessoa fique parada muito tempo e tenha osso fazendo peso em cima, vai acontecer isso. Sangue leva o quê? Oxigênio. Se eu obstruir aquela parte com o peso do meu osso, não passou oxigênio para o tecido da frente, aquela parte isquemia. E aí começa a abrir aquelas feridas, a lesão. Quando eu coloco a luva, beleza, peguei uma luva fofinha, cheia de água, coloquei meu calcânio em cima dessa luva. Continuo tendo pressão. Só que agora eu não estou mais com a pressão na cama. Eu estou com a pressão do calcânio na água. E pior ainda, que a água oscila. Então aumenta ainda mais essa pressão. Então qual é o ideal? Eu tirar a pressão. Botar um coxinho, um travesseiro na panturrilha e deixar esse calcânio aqui, ó, livre de contato com a cama, com cabeceira, com qualquer coisa. Então por isso que a gente também acaba abominando um pouco aquela bota salva-pés. Porque a bota salva-pés, ela até serviria se você colocasse ela e deixasse livre. Geralmente bota a bota salva-pés com aquele piramidal por dentro, né, que é o caixa de ovo, e coloca em cima do colchão. Continuou aumentando Na minha mãe não essa pressão, tá? Então acaba tendo outros fatores, né? Paciente muito desnutrido, ele vai ter uma propensão maior a abrir lesão por pressão, com doença de base. Então, foi só para vocês entenderem que às vezes a gente acha que tem um conhecimento, mas a gente pode aprimorar isso. Antes de começar agora para valer, eu vou só perguntar o nome de cada um de vocês. Eu já me apresentei, eu sou a Natália Neri. Pode começar aí por trás. Lindomar. Lindomar. Ana Carolina. Ana Carolina. Marta. Marta. Gisele. Gisele. Ana Cristina. Ana Paula. Ana Paula. Elaine. Elaine. Magali Rayane. e Rayane. Então vamos lá. Magali, ela já tinha comentado essa questão de o que é pertinente a cada classe. Técnico de enfermagem e enfermeiro. Então a gente tem o parecer ao técnico e auxiliar de enfermagem, a gente ainda tem auxiliares de enfermagem, realizar o curativo conforme prescrição do enfermeiro ou especialista. Ele pode exercer toda a técnica do curativo, desde que tenha um enfermeiro junto para prescrever. A prescrição de enfermagem tem que ser do enfermeiro. Pensando, tá, num ambiente lindo, perfeito, tudo funcionando como deveria. Ao técnico de enfermagem, ele, além disso, aplica produtos que realizam o desbridamento autolítico e enzimático, que é aquela questão que eu comentei com ela. Não tem instrumental conservador, mas a gente tem coberturas que fazem um desbridamento autolítico e enzimático que também vão agir com a função de destruir aquela necrose. Vai demorar mais um pouquinho, mas vocês acabam tendo essa autonomia. Professora, a ferida dela, que eu tenho até foto aqui, não vou mostrar para atrapalhar a aula, No final que me mostra. estava limpa. Estava vermelhinha, tal. Mas o hidrogel pode. Aí o que aconteceu? Começou a ficar com cheiro de podre depois que entrou essa enfermeira lá, tá? Não, ela fez campo estéreo, ela fez tudo. Começou a ficar com cheiro de podre, entendeu? E eu falo só, essa pomada aí não pode botar aí dentro. Tá escrito até que é só externa, ela botava. Então,
O que aconteceu? Eu falei, bota esse Dessane que tem hidrogel, que tem não sei o que, não só, bota dentro dessa ferida aí que tá com necrose, que eu botei da outra vez, ela não quis botar. Então ficou desse tamanho, de um trocinho desse tamanho, ficou desse tamanho. A ferida evoluiu muito rápido, tá, A gente? necrose. Negativamente. A necrose, sabe o que eu fiz? Saí fora, não metei na briga. É. Então, ó. ela falou que é especialista, como a senhora falou de especialista, Sim. lembrei dela. Então, Comissão precisam. de ferida, tá? Ainda tem isso, né? Os hospitais Comissão de hoje têm ferida. a comissão. Conceito de ferida, gente. Ruptura da pele. Então eu tenho a minha pele. Vocês lembram da camada da pele? Como que é? Epiderme, derme, hipoderme. Qual é a camada mais superficial? Onde a gente tem aquela troca de pele o tempo todo. É a camada que protege mais a gente de invasão. É a camada que também protege de raios ultravioletas. Qual é essa camada superficial? Vocês lembram o nome? Qual? Nessa ordem, né? Epiderme. Epi acima, derme acima da derme. Então derme é o recheio. É aquela parte maior, onde a gente vai ter as estruturas acessórias. Eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho glândula sebácea, eu tenho muita fibra elástica, que é onde realmente a gente consegue ver, por exemplo, o turgor da pele. Eu tenho folículo piloso, glândula sebácea, então todas aquelas estruturas ficam no hambúrguer, né? Pensem no hambúrguer, lá no recheio. O miolo é a derme, acima da derme, epiderme, uma camada muito fininha, muito vulnerável, mas que nos protege. E abaixo da derme, hipo. Hipo, abaixo, hipoderme, que a gente já tem ali um tecido subcutâneo, um tecido de reserva de gordura e que além disso, ele também funciona como... Esqueci a palavra. Qual do tênis tem, gente? Proteção? Não. Elevação? Para fazer uma de absorção de impacto. Amortecimento. Amortecimento, ele amortece impacto. Então, é claro que em muitos locais eu vou ter uma hipoderme muito fininha. Pálpebra, quase não tem hipoderme. Não preciso. Agora, vocês não têm noção da quantidade de gordura que a gente tem no pé. A hipoderme é demais. Eu fui monitora de anatomia na faculdade de biologia e a gente dissecava peças mesmo, né, de corpos. Eu não tinha a menor noção da quantidade de gordura para amortecimento que a gente tem debaixo do calcânio. Então, dependendo do local, você vai ter uma derme mais estruturada ou uma hipoderme mais estruturada. A gente tem uma hipoderme super estruturada no abdômen, por exemplo, tá? Ruptura da membrana mucosa ou de qualquer parte do corpo e a gente tem que entender a etiologia. Qual foi o porquê de abrir aquela lesão? Qual foi o motivo de eu ter aquela ferida? Foi um trauma? Foi alguma queimadura química? Foi um processo biológico? Então, aqui a gente já falou um pouquinho, epiderme, derme e hipoderme. Vou mandar esse material para vocês em forma de PDF, tá? Para vocês terem. Isso aqui é exatamente o que eu falei. Eu gosto de trazer essa imagem aqui, sabe por quê? Epiderme não é aquela camada mais fininha e a gente subestima muito ela, né? Troca o tempo todo. Só a epiderme, ela é composta de 5 camadas. A célula morta, que vai descamando na ponta, camada córnea, granulosa, espinhosa e basal. Então, só a camada mais fina da pele, ela é dividida em 5 camadas. Então, a pele, ela é muito complexa. Quando a gente estuda a função, a fisiologia da pele, a gente se perde. Então, basicamente, o que vocês precisam entender é que eu tenho epiderme, derme e hipoderme. E o básico que eu tenho em cada um. Epiderme realmente vai ser aquela... Eu não tenho vaso sanguíneo na epiderme. É muito fino, é muito frágil, mas é muito necessário, porque é aquele bloqueio inicial de trauma. Muitas vezes o corte não atinge a derme, não sangra. Quem nunca cortou o dedo no papel? Chega só na parte inicial da derme. Não chega a pegar em vaso sanguíneo, mas pega receptor neural. Então dói muito cortar o dedo com papel, mas não sangra, tá? Professora, quando a pessoa tem câncer de pele, tem alguma dessas
certas camadas que atinge ou pode ser qualquer um? Depende do quão invasivo é esse câncer. No geral, a maioria dos cânceres de pele precisa fazer uma cirurgia para remover o local do câncer e ainda tem uma janela de segurança. Então tem médicos que dão mais, fica maior, eu falo muito no rosto, porque geralmente é no rosto, e tem médicos que ainda dão uma janela menor. Eu gosto muito quando o médico trabalha com uma janela maior, a cicatriz fica um pouquinho mais aparente, mas a chance de você fazer o esvaziamento ali daquele local é maior. Mas vai depender do quão invasivo é esse câncer de pele, tá? Quando a gente fala de câncer, vai depender muito da capacidade de invasão dessas células que mutaram. São células que se diferenciaram por algum motivo. Função da pele, então, termorregulação, todo mundo concorda comigo que esse suor, a gente suando nesse calorão, daqui a pouco chega ali na barca, bate um ventinho sudoeste, chega a dar um arrepio de frio, ela funciona justamente para regular a nossa temperatura. Então, termorregulação, graças à glândula sebácea, que libera aquele sebo, aquele suor, o vento bate e resfria a nossa pele, nesse verãozão que a gente tem por aqui. Vigilância imunológica, ela está ali também para proteger desses agentes invasores, que a gente fica em contato o tempo todo. Sensibilidade tátil, a gente tem muita sensibilidade na pele, e proteção do indivíduo. A gente classifica as feridas em agudas e crônicas. Quando eu classifico uma ferida em aguda e crônica, eu estou falando basicamente de duas coisas. Do tempo que essa ferida tem e do tipo de tecido que essa ferida pode ter. Inflamação e infecção é a mesma coisa? O que vocês acham? Inflamação e infecção é a mesma coisa? Inflamação é fisiológico. Do momento que vocês tiveram aquela ruptura na pele, cortei minha pele, vai gerar um processo inflamatório. Vai começar a chamar mediador ali para aquele local para fazer aquela casca, para parar de sangrar. E nisso você já começa um processo inflamatório, que a gente tem os 5 pilares da inflamação: dor, calor, rubor, inchaço, que é o edema, e perda de função, que você sente aquele incômodo, às vezes você não consegue esticar o local. Isso é fisiológico, que dura em média 14 dias. Ali, né? Pensando no processo todo, pode durar até 14 dias. Mas o período hard da inflamação dura de 3 a 5 dias, que é aquele período de incômodo que a gente tem os sinais clínicos mais intensos, tá? Então, inflamação é fisiológico. Infecção, eu estou falando de invasão de micro-organismo. Então, quando eu tenho infecção, eu vou ter o subproduto que aquelas bactérias deixam ali naquele leito, que é aquele exudato purulento, o cheiro, que é um dos sinais clínicos que a gente tem de que aquela lesão está infectada. Então, eu não vou falar, essa lesão está inflamada. Não. Inflamada ela pode estar no processo inflamatório dela, mas ela está infectada. Teve invasão de micro-organismo nessa lesão, tá? Então, o primeiro conceito que vocês têm que saber na hora de avaliar a ferida. Infecção, eu tenho sinais clínicos que me mostram que aquela ferida tem invasão de micro-organismo que está gerando um subproduto aí infeccioso e que vai regredir o processo de cicatrização. Então, geralmente a ferida crônica, ela tem infecção. Geralmente a ferida crônica, ela fica mais de 14 dias. É uma ferida que passou o tempo normal de cicatrização do corpo. Porque o seu corpo, ele tenta cicatrizar sozinho. Ele justamente entra num momento inflamatório para ele tentar fazer esse trabalho sem você ter que lançar mão de nada. Não deu certo, você cronifica. E aí, a gente tem feridas de meses, de anos. Tem pessoas que têm feridas há 7, 6 anos, uma ferida na perna que não fecha. Tem gente até que tem aquele tabu, né? Se fechar a pessoa morre. Já ouviram falar nisso? Eu tive uma paciente que ela falou, não quero nem fechar. Porque se fechar, morre, me falaram. Então, assim, eu falei pra ela, não, sua ferida ela só tá mal gerenciada. Só precisa gerenciar. Uma ferida com muito exudato, muito infectada. E aquela infecção já tinha dado miíase, porque fica muito resíduo em volta. Era uma senhora que morava sozinha. A higiene também acabava sendo precária, ela não tinha auxílio. Então a gente precisa entender se a nossa ferida está infectada. Se eu tenho infecção, que geralmente é por bactéria, o que eu preciso para matar a bactéria? Pensando no corpo.
Antibiótico, que a gente toma, né? Quando eu tenho uma infecção sistêmica, o médico passa antibiótico. Não adianta, gente, usar antibiótico tópico. Não funciona muito bem para matar bactéria no leito da ferida. Então, qual é hoje o padrão ouro para matar bactéria na ferida? Prata. Íons prata. Então, se eu tenho uma ferida com muito exudato, muito, e eu tenho uma ferida que ela está me falando, ó, eu estou infectada, eu vou pedir o quê? No meu portfólio? Uma espuma. Posso usar uma espuma ou uma hidrofibra, que vai reter, mas com prata. Eu tenho a opção de ter as mesmas coberturas com prata. Porque a prata, na capa da cobertura, vai estar dizendo, ó, silver. Vai estar dizendo que tem íons de prata. Só vou usar uma cobertura dessa se eu tenho infecção. Não faz o menor sentido eu lançar mão disso se eu tenho uma ferida granulada, vermelhinha, bonitinha. Então, prata é o top que a gente tem para tratamento de infecção local e a gente tem vários custos para isso. Não costuma ser caro, tá? Vai depender do que você vai querer junto com a prata. A gente tem espumas de... Essa minha espuma aqui, que é bem cara. É uma espuma de mais R$100, da Aquacel. Essa espuma foi R$39. Entende? As duas vão resolver o problema. Essa aqui ela tem mais tecnologia porque ela tem fibras que fazem ela suga o exudato e ela não devolve para a ferida. Ela consegue reter o exudato na espuma e não tem o risco de umedecer a borda. É tecnológica, é um plus. Essa aqui é uma espuma que eu vou ter que ter mais cuidado. Vou ter que, de repente, estar avaliando a cada 3 dias. Se o paciente me manda foto, eu vejo que não está exudando muito. Então, a gente precisa lançar a mão que o paciente pode pagar. Se o paciente é aquele que fala assim, olha, eu pago o que for, quero meu problema resolvido o mais rápido possível, vou usar uma tecnologia melhor. Agora, o paciente não precisa nem falar. A gente já chega na casa do paciente, não vou nem mostrar uma cobertura dessa. Eu quero resolver o problema dele. Então, o que eu posso fazer para ajudar ele? Sabendo do que aquela ferida está precisando, está infectada. Então, eu preciso usar alguma coisa que acabe, que ajude a acabar com aquela infecção, tá? Essa mais cara se troca em quanto tempo? Aquela ali fica até 9 dias. Depende, mesmo assim, do quanto está exudando. Às vezes, ela saturou, a gente vai ter que trocar, tá? Eu sempre tenho o WhatsApp com meus pacientes e eu peço a foto pra gente ir avaliando. De qualquer forma, ela saturada, ela não passa o que está na espuma para a pele. Mas ela perde a função de absorver. Aí daqui a pouco ela não consegue mais absorver e aí fica ali naquela borda, tá? Então aqui, gente, eu tenho uma ferida aguda até 14 dias. Geralmente são essas feridas recentes, esses cortes que a gente faz. Aí faz o pontinho lá, resolve o problema. Uma ferida que em 14 dias ela vai estar encaminhada. Agora, uma ferida crônica é uma ferida estagnada. É uma ferida que você olha, ela é grande, ela te dá sinais de que ela precisa de uma borda viável. Geralmente a borda já te fala que essa ferida não está fechando por algum motivo. Aqui eu trouxe algumas etiologias. Etiologia é causa. A causa da ferida. Tem muitas, tá? Eu trouxe algumas para vocês terem uma noção mais conhecida, né? Feridas cirúrgicas. Lembrando que feridas cirúrgicas a gente chama de ferida limpa, que elas são feridas intencionais. Geralmente são feridas que são eletivas. Você vai lá fazer uma cirurgia num ambiente controlado, num ambiente totalmente asséptico, o ambiente todo. Você tem a manipulação dos tecidos internos de uma forma mais invasiva, mas tudo controlado. Então a gente consegue falar aí que é uma cirurgia, uma ferida limpa, tá? As outras feridas, vocês vão entender se precisa usar luva estéreo, se não precisa usar luva estéreo, a gente vai discutir sobre isso também. Mas são feridas que geralmente elas são causadas já por algo sujo. Ferida traumática. Já entra ali em você algo que não está limpo, que pode estar contaminado. Ah, me perfurei num vergalhão de um lugar, no terreno baldio. Caí, me escoriei todo no chão, aquela areia da pista, moto, queda de moto. Então aquilo ali já é algo propício a infectar algo que você acabou de abrir. Você não abriu uma janela, tu abriu as portas todas ali para aquele micro-organismo entrar. Então a gente precisa ter um cuidado diferenciado, tá?
A gente tem também etiologia química, queimadura química, tem queimadura solar. Então a gente tem muito tipo de lesão. Grau de contaminação, basicamente a gente vai ter a cirurgia limpa, que eu já expliquei para vocês por que é essa cirurgia que a gente faz de forma eletiva. Tenho cirurgias contaminadas, essa da moto que cai, ela não está infectada ainda, mas contaminou. Vocês concordam? Ela está contaminada. Por mais que eu faça irrigação com soro ali, tente passar uma limpeza mais mecânica, que dói horrores, os motoqueiros piram, mesmo assim ela contaminou. Mas ela pode, provavelmente, vai evoluir para uma infecção. E aí eu tenho uma ferida infectada. Infectada, eu tô falando que é uma ferida colonizada. Tenho ali, geralmente, infecção por bactéria, mas eu posso ter fungo, também é muito comum. Mas geralmente eu tenho ferida infectada por bactéria. Aqui eu trouxe alguns tipos de lesão da pele para vocês. Abrasão, a gente precisa de fricção ou traumatismo. Existe uma lesão nos idosos, eu sempre gosto de puxar muito para os idosos. Tem uma lesão muito comum nos idosos que a gente chama de skin tears. Lesão por fricção ou lesão por cisalhamento. A pele do idoso já é friável, igual um papelzinho, né? Idoso já é difícil de beber água, idoso às vezes não se nutre bem. E aí o que acontece? Você pegou ele mais forte aqui porque ele perdeu o equilíbrio e caiu. Tu segurou ele mais forte no braço. Quando você tira a mão, a pele rompeu exatamente onde você segurou. Ela quebra, ela rasga. E aí fica aquela lesão. Tem uma pele, a parte da derme exposta, sangra, é uma lesão que sangra muito, e aí a gente classifica como lesão por fricção. Muito comum. Esse paciente que eu vou mostrar pra vocês, esse meu último agora, ele caiu, na verdade ele teve uma síncope. Ele tem 84 anos, ele desmaiou, e aí ele caiu dentro de casa, provavelmente aquele braço dele bateu numa parede, ele foi encontrado próximo à cama, mas bateu ou na cama, em algum lugar. E ficou exatamente essa característica, aquela pele e aquela lesão vermelhinha. Não está infectada, não está nada, mas é uma lesão que te assusta. Você fala, meu Deus, tem sangue à beça e é uma ferida que não está infectada, eu tenho que saber o que eu vou usar. Então a gente vai falar dela. Abscesso, a gente tem coleção de pus, geralmente com abscesso. Nesse caso aqui, geralmente a gente precisa do médico junto para fazer um tratamento sistêmico de antibiótico terapia. O próprio uso do antibiótico faz esse abscesso expelir aquele pus e abrir a lesão para a gente conseguir trabalhar. Celulite não é a celulite do refrigerante, é uma celulite lesão infecciosa, tá? Ela faz uma lesão, gente. Eu tive pessoas com celulite que usaram dreno. É uma lesão muito purulenta. Então eu tive 2 pacientes na assistência, uma com celulite aqui nessa região perto da mama e o outro no braço, precisaram usar dreno. Meu filho teve Não tinha cobertura para aguentar aquela quantidade de exudar. Meu filho teve No pé, no rosto, tem gente que faz celulite no rosto de espremer espinha. E até descobrir, vai necrosando, vai Sim. ficou vermelho. Cisalhamento é uma ferida muito comum também na hora da gente pegar o idoso para mudar de posição. Idoso acamado, para isso a gente lança a mão do traçado. Não sei se todo mundo sabe o que é um traçado. É aquele lençol mais curtinho que fica ali na região das costas do paciente até a coxa, onde o correto seria as 2 pessoas pegarem no traçado e subir o paciente ou descer o paciente. E o que as pessoas geralmente fazem? Ou não tem o traçado ou não sabem usar o traçado. Aí pega a mão, segura nele e o paciente é pesado, ainda mais acamado ele não ajuda, e vai puxar o paciente para cima ou para baixo pela mão. Então isso aqui, ou pela axila. O próprio peso do paciente, que às vezes está com aquela camisola, as costas ficam abertas, arrastando no lençol, abre ferida, tá? Cicatrização vai ser sempre relacionado ao processo final. A gente vai falar um pouquinho agora de cicatrização de uma ferida, é o que eu quero. Se eu estou lá para avaliar uma ferida, eu penso sempre que eu quero uma cicatrização. Nunca prometam cicatriz perfeita para o paciente de vocês. Principalmente quem gosta de trabalhar com cirurgia plástica. Eu gosto muito de trabalhar com ferida operatória.
Quem trabalha com ferida operatória é um público A, um público que paga muito melhor. É um público que ele quer resolver o problema dele rápido e de forma estética. Ele não quer que fique feio, né? Ele acabou de fazer, às vezes faz uma mamoplastia, aí abre o bico, necrosa o bico e a gente precisa tratar. Então, nunca prometam assim, vai ficar perfeita a sua cicatrização, você não tem histórico de queloide, vai ficar lindo. Cicatriz nunca é igual à pele adjacente, nunca vai ser igual. Ali a gente tem fibroblastos, tudo novo. Vai ser, o corpo tenta deixar o mais parecido possível, mas sempre é tom mais claro ou mais escuro. Tem gente que faz hipercromia de cicatriz e fica muito escuro. Queimadura é uma delas. Às vezes as pessoas com cicatriz queimadura, as que não ficam aquelas cicatrizes em queloide, eles ficam com a mancha da queimadura escura. Então tu prometeu que a cicatriz vai ficar linda, perfeita. E aí? O que tu faz agora? A gente pode usar rosa mosqueta para melhorar um pouco a aparência, mas não fica, gente, 100% igual à pele adjacente, não fica, não vai ficar. Escoriação, já tinha comentado com vocês. Uma coisa muito comum na cirurgia é a deiscência operatória, a deiscência daquela ferida cirúrgica. Quando a gente fecha por primeira intenção, o médico ele aproxima as bordas e costura, ele sutura aquela ferida. Por algum motivo, geralmente quando a gente fala de abdômen, por exemplo, uma cesárea, vou até sair um pouco da plástica. A cesárea, a pessoa tem um neném, se ela for obesa, o neném sai e ela continua gorda. Preciso contar isso pra vocês. E aí, quando ela senta, a pressão, que às vezes ela já tem uma barriga vental, ela já era obesa, ainda está naquele processo de excesso de pele da gravidez, ela senta e faz pressão justamente ali na cesárea, onde tem os pontos. Aquela pressão pode ser o suficiente para começar a tracionar aqueles pontos e vai abrindo um por um. Quando ela vê, ela está conseguindo observar os tecidos de dentro, só tem uns pedacinhos ainda com ponto, e aqui a chance de infecção é muito grande, porque era uma cirurgia de um local limpo. De repente, a gente tem um abdômen ali abafando aquele local, e junto esse abdômen um monte de bactéria. Então, nesse caso aqui, a gente tem muito esse problema em cesárea, com mulheres diabéticas, mulheres que já têm aí um processo de cicatrização mais difícil, ou mulheres realmente obesas, tá? Falando da cicatrização, para falar de ferida, vocês têm que entender como funciona a cicatrização de qualquer ferida. Ela passa por 3 fases. Ela passa por uma fase que a gente chama de inflamatória, onde acontece aquele boom de coisas que o corpo mesmo está tentando resolver. Ela vai para a fase proliferativa, que é aquela formação de tecido novo, seria aquele tecido rosa clarinho, bege clarinho, que você olha para ele e você fala, meu Deus, se bater na parede, abre de novo. Ele fica muito sensível. Então é a fase proliferativa. E no final de tudo, eu tenho a fase de maturação, que é a fase final, onde eu tenho uma cicatriz. E a cicatriz, gente, recém-cicatrizada, não vai ficar com aquela aparência. A gente tem fase de maturação que demora meses, até de fato a cicatriz estagnar e ficar a cicatriz final. Então a cicatriz ela vai mudando, mesmo depois que a ferida está fechada. Fase inflamatória, ali, em média, de 1 a 4, 5 dias. Não lava o rosto? Claro. Presença de exudato, a gente tem edema, a gente tem dor, tudo aquilo da inflamação, que é fisiológico, vai estar nessa fase inflamatória. E aí, a gente tem liberação de um monte de mediador químico para levar os nossos amiguinhos lá na ferida para fazer coagulação sanguínea. Criar aquela casca, né? Começar a proliferar ali de dentro para fora. Fase proliferativa dura em média aí de 5 a 20 dias, mas geralmente quando a pessoa não tem nada que seja barreira, 14, 15 dias isso aí já está resolvido, tá? É a formação do tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho vivo que rapidamente evolui para epitelização, que já é aquele tecido que você vê que não é mais ferida, já é uma casquinha muito fina, muito parecida com a cor da pele.
Fase de reparo, como eu falei para vocês, ou de maturação, pode durar meses. É o processo final dessa cicatrização. É como de fato vai ficar a aparência dessa cicatrização. A gente tem 3 tipos de cicatrização, por primeira, segunda e terceira intenção. Onde que a gente atua mais? Se vocês não forem atuar por ferida operatória, vocês vão atuar mais nas feridas crônicas. Então, geralmente, a ferida crônica, ela é aqui por segunda intenção. Vocês vão ver que ela tem um tamanho considerável que não permite que o médico consiga aproximar a borda para suturar. Geralmente, elas são maiores e as bordas mais distantes. Na primeira intenção é aquela que a gente consegue aproximar a borda e o médico sutura, que são as feridas operatórias. E na terceira intenção a gente também às vezes entra. Por quê? Eu tenho ferida que ela tá crônica, infectada. Primeiro eu preciso trabalhar a infecção, a ferida, para depois ir para o centro cirúrgico e fazer aquele retalho cirúrgico. Ele pega o retalho e vai costurando as bordas para tentar minimizar aí a exposição. Muito comum cirurgião plástico fazer isso naquelas feridas de sacra que não fecham, que demoram muito para fechar e que realmente o paciente ele não vai ter contração de borda para conseguir fechar aquilo sozinho. A gente trata a infecção, vai para o centro cirúrgico, o cirurgião plástico vai e faz o retalho para fechar aquilo ali. Então a gente tem aproximação de borda, mas depois de tratar a infecção com ela aberta. Seria a terceira intenção. Você está falando? Oi? Está falando isso aí que é úlcera? Algumas que ficam muito grandes e que a pele do paciente ele não vai ter capacidade, paciente desnutrido, ele não vai ter capacidade sozinho de fazer a contração, mas está infectada, tem tecido de necrose, então a gente trata aquela ferida, o cirurgião marca a cirurgia, vai para o centro cirúrgico e ele vai aos poucos aproximando as bordas para a gente ver se consegue uma evolução melhor. Aqui, ó, vocês conseguem observar bem o processo de... Onde que é a luz aqui mesmo? Sempre tá acesa? Dá pra vocês verem? Bem, você consegue apagar ali só pra eu mostrar pra vocês melhor? Por favor, obrigada. Eu acho que sim, vê? Isso. Olha só, gente. Aqui eu tenho uma ferida que provavelmente ela foi uma ferida por cisalhamento, por fricção. Retiraram a pele porque não deu para fazer curativo biológico. Aqui vocês percebem que eu não tenho mais sangramento. Ela tá toda vermelhinha com tecido de granulação e ela evolui para essa pele quase transparente, que é a epitelização. Então aqui ela passa pela fase inflamatória, remodelamento e a maturação. Ali eu já tenho uma alta para o paciente. Vocês não vão dar alta para o paciente de vocês com a pele 100%. Aqui eu já posso dar alta para o meu paciente. Eu vou orientar os cuidados, porque essa pele precisa ser protegida. Mas eu não tenho mais o que fazer de cobertura ali. Eu sempre oriento, quando é idoso, manter gaze ali em cima, pelo menos para proteger nos primeiros dias ou na primeira semana. Mas não precisa mais colocar nada, porque ela está fechada, ela está epitelizada, tá? Aqui, ó, mostrar para vocês os tipos de cicatrização. Primeira intenção, aquela cirurgiazinha eletiva, uma cirurgia de joelho, onde eu consigo aproximar a borda e suturar. Segunda intenção são essas lesões que são maiores, que eu não tenho tanta facilidade para aproximar a borda. E como que ela vai cicatrizar então, Natália? Ela vai cicatrizar de dentro para fora e a borda vai contraindo junto, até a gente conseguir fechar. Esse processo demora mais. E aqui eu tenho a terceira intenção, ó. A gente trata a ferida, aí foi para o centro cirúrgico, fez uma aproximação de retalho, continuou infectada de novo, deve ser um lugar muito difícil. Vai tratar de novo essa ferida, é muito comum, tá? No hospital, na clínica médica, vocês pegarem pacientes com terceira intenção. Tive algumas pacientes com terceira intenção de sacra, que era de difícil tratamento, tá? Fatores de risco, né? Que, na verdade, fatores que podem interferir nesse processo de cicatrização, que a gente quer. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que querem trabalhar com curativos.
Não queiram prender o paciente por muito tempo. Às vezes a gente tem aquela pessoa, para ganhar mais visitas do paciente, enrola o processo. Ah, vou botar essa cobertura aqui que de repente eu fico mais 3 semanas. A melhor propaganda, gente, é boca a boca. Melhor propaganda para vocês é o paciente falando assim, olha, é muito boa. Cicatrizou minha ferida rapidinho, resolveu o meu problema rápido, ele é assertiva. É isso que vocês têm que querer. Não é segurar o paciente de vocês por 2, 3, 4 meses para garantir lá o dinheirinho de vocês do curativo dele. Se garantam se vocês tiverem rede social, em mostrar um feedback positivo, que o paciente fale de vocês positivamente e para as pessoas, porque a gente não tem uma cultura no Brasil que enfermeiro, que enfermagem vai tratar ferida. Ele vai procurar todas as opções possíveis. Eu tive uma paciente que o marido dela era diabético, ela tinha sido minha aluna. E aí ela virou pra mim e falou assim, professora, já tentei de tudo, você vai ser minha última opção. Eu falei, vou levar como elogio. Fui no dermato, fui no vascular, nenhum resolveu o problema, passou um monte de remédio, passou um monte de cobertura. Era uma ferida traumática que o marido dela fez com cortador de grama, que tem aquele nylon que fica rodando. O nylon saiu e cortou perto do calcânio dele, no pé, e demorou muito a cicatrizar. Aí ela, eu já estou há 4 meses nessa luta, não fecha a ferida, você é minha última chance, minha última opção. Aí eu fui, olhei aquilo, primeira coisa que eu fiz foi traçar um plano de cuidados para a glicemia dele. Fiz uma meta com ele, ó, não vai passar de 140 e você evita beber, ele bebia bastante. Evita beber durante a semana, bebe só no final de semana socialmente. Porque entende que não adianta também você falar que não pode? Que aí parece que o inimigo atiça a pessoa querer beber. Então, ó, bebe só no final de semana socialmente, evita durante a semana. Pega na sua alimentação, uma boa alimentação, pra gente conseguir fechar essa lesão. Fechei a lesão dele em mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio. Resolvido o problema. Então, não é que o médico não tenha o seu valor, mas, gente, dermatologista dificilmente vai gostar de mexer em ferida, tá? Em ferida aberta. Eles geralmente não se capacitam com as tecnologias. E aí fica para sempre no Debacetin, no Collagenase, na sulfa. Não muda, não tem outras opções. Então, a mesma coisa do vascular. Eu tive vários pacientes que, pé diabético, vascular falou que não tem jeito, vai amputar. Você quer dar uma avaliada? Tem vezes, gente, qual é a grande avaliação para amputação? Não ter pulso. Não tem pulso, eu não tenho o que fazer. Não chega mais oxigênio ali, acabou. Então, muitas vezes a gente percebe que o vascular ele não tem paciência, porque ele sabe que o paciente ele não adere ao tratamento e vai evoluir para o ruim. Mas, poxa, ainda dá para tentar dar um pouco de dignidade para o paciente, tentar melhorar aquela ferida. Então, tem vezes que não tem jeito. Se eu estou avaliando não tem pulso, não tem o que fazer. Mas se dá, a gente tenta fazer dessa forma. Não prendam um paciente para vocês. Melhor propaganda é um paciente cicatrizado. Então, oi. Ali no slide anterior que tinha a primeira e segunda intenção, eu percebo pelas imagens que a terceira visivelmente tem mais sinais clínicos de infecção. Isso significa que a troca de curativos é maior? Depende do que você vai usar. Porque eu tenho cobertura que pode ficar 5 dias, trata a infecção, mas aí vai depender do que esse exudato aqui vai me trazer. Se ela saturar em 3, eu vou trocar em 3. Se eu olho a minha espuma e eu vejo que ela consegue ficar 5, eu vou trocar em 5. Por isso que precisa ter esse retorno do paciente, esse contato com vocês, para vocês irem avaliando, entendeu? Mas eu poderia usar aqui, por exemplo, sei lá, um hidrogel, se ela não tivesse muito exudativa, ou alguma outra cobertura, uma papaina, e colocar gás estéreo e micropóreo. Coloquei gás estéreo e micropóreo com um correlato que eu não consigo ver o leito, troca diária. No máximo, se tiver muito pouco secretivo, 48 horas, 2 dias. Então, assim, você percebe que a manutenção dessa ferida vai ser maior, tá? E o ideal é que você consiga sempre utilizar uma cobertura, se a gente está falando de dinheiro, por exemplo, um filme transparente. Por quê? Muito pouca gente dá valor à pele e lesão. A pele que está em volta da lesão.
mas ela pode me mostrar que esse paciente está tendo uma reação alérgica ao que eu coloquei lá no leito. Então, o micropore, ele tapa isso. Então, o ideal é que você consiga sempre estar visualizando essa pele, fazer a troca diária, no caso do micropore, em alguns casos, mas a gente sabe que o filme transparente ele tem um custo maior. Bom do filme transparente, ele é impermeável. Então, já é menos um problema na hora da gente ficar protegendo ali aquela ferida para o banho, que lembra que não pode molhar, né? Alguns fatores que contribuem para uma dificuldade de cicatrização: estresse, ansiedade, depressão, tabagismo, etilismo, aporte nutricional ou hidratação deficiente. Se eu tenho uma pele pouco hidratada, eu vou ter também, além da dificuldade de cicatrização, a chance de novas lesões, perfusão e oxigenação diminuídas, paciente com mobilidade limitada, algumas comorbidades como diabetes, hipertensão e obesidade, e alguns medicamentos também. Lesão por pressão. Alguém tinha falado escara, alguém tinha falado úlcera. Hoje não se usa mais esse termo. Em 2016 a gente teve uma alteração no guideline que é a nível mundial. Então eles entendem que não é mais úlcera. Por quê? A lesão por pressão estágio 1, eu não tenho pele aberta. Então por que eu vou chamar de úlcera, que eu preciso ter exposição, pelo menos ali de epiderme, se na estágio 1 eu não tenho pele aberta? Então esse foi o primeiro questionamento. E aí a outra questão, gente, é a escara. Alguém que conhecia a lesão por pressão como escara? Escara é o nome que se dá para essa necrose preta. Necrose de coagulação se chama escara. Geralmente, quando a gente já tem uma lesão por pressão estágio 4, estágio 3, tem a presença de necrose de coagulação. Mas no 1 você não vai ter. No 2 você não vai ter. Então, escara é o nome do tecido desvitalizado. Toda necrose de coagulação ela se chama escara. Agora, a lesão, ela é por pressão, que resulta na formação dessa lesão, como eu expliquei para vocês anteriormente, é a gravidade. A pessoa muito tempo numa posição, osso pesa, fica ali batendo aquela gravidade, puxando para cima do tecido mole, em volta daquele osso, bloqueia fluxo sanguíneo. Se eu bloqueio o fluxo sanguíneo, não tem oxigênio. Célula sem oxigênio, morre. E aí a gente começa esse processo de lesão nessa pele, tá? Então, só para tirar essa dúvida se é úlcera por pressão, lesão por pressão ou escara. É lesão por pressão. Desde 2016 isso não mudou. Foi mudado em 2016 e se manteve. Ela agora é lesão por pressão e ela é estadiável em estágios. Estágio 1, onde você não tem a pele aberta. Eu tenho um eritema. Eritema é um nome técnico para vermelhidão. E aí, esse eritema, ele muitas vezes é confundido com uma outra coisa, principalmente quando a gente está falando de sacro. O que vocês acham que confunde muito? Assadura. E aí passa esse estágio 1, quando a gente vê já está aquela lesão aberta. A dermatite associada à incontinência ou à umidade, que tem o DAI, dermatite associada à incontinência, e agora tem a nomenclatura do DAO, dermatite associada à umidade, que é aquela assadura por conta do xixi, da evacuação que fica ali. Como que eu vou diferenciar, Natália, se é uma lesão por pressão ou se é uma dermatite? A gente faz uma dígito-pressão. Eu pego o dedo em cima, a pele está íntegra, todo mundo concorda comigo que não tem ferida. Vou calçar minha luva, faço aquela pressão. Vocês já tiveram aquela pele queimada de sol? Quando você pressiona e tira, a pele fica branca e volta, né? Rapidamente o capilar ele enche, porque ficou branco porque vocês obstruíram com o dedo. Quando tira, volta a encher aqueles capilares de sangue de novo. Na dermatite, que é a assadura, assim como na queimadura de sol, se vocês fazem isso e tiram o dedo, fica branco e volta logo a ficar vermelho. Quando a gente tem aqui o estágio 1, vocês colocam o dedo, não fica branco. Coloca o dedo, não fica branco. É um eritema
não branqueável a dígito pressão. Então ali eu já tenho um processo de isquemia, eu já tenho uma lesão por pressão estágio 1. E o que vocês acham que a gente deve fazer? Não tem ferida? O que eu preciso fazer? Começar a tratar o quê? Não tem ferida. Proteger. Eu tenho um lugar que está me dando sinais de que está com problema de perfusão por conta da falta de mobilidade. Primeira coisa que eu posso fazer para melhorar: mudança de decúbito, tirar a pressão ali daquele lado. Se é uma sacra, mantém decúbito lateral esquerdo, tenta manter um pouquinho no lateral direito, evita a pressão em cima daquela área que já tem uma lesão por pressão estágio 1. Outra coisa que a gente não faz com lesão por pressão estágio 1 é massagear o local, tá? A gente não fica ali estimulando aquele local, não deve fazer isso. Basicamente, proteger esse local tirando pressão. Basicamente isso. Olha como fica a dígito pressão. Aqui ele usou um acrílicozinho e aqui na lesão, ó, não fica com aquele amarelado. Fica inerte, continua a mesma coloração, com aquele eritema. Estágio 1, então, ó, a gente vai encontrar lesões desse tipo. Parece muito uma dermatite, mas não é. Se a gente sabe avaliar, aqui a gente já resolve o problema para não evoluir para o estágio 2. Então a gente não deixa essa lesão abrir. Eu fiz um curso, eu até estou montando um curso que é para pele íntegra. Ninguém quer fazer curso de ferida para pele íntegra. A gente tem várias coisas interessantes para discutir de pele íntegra que pode apresentar lesão, tá? A própria dermatite, né, que tem esse processo primeiro de eritema também. Estágio 2, eu já vou ter uma perda parcial da espessura da pele, muito comum no estágio 2, surgimento de bolhas, tá? O nome técnico de bolhas é flictena, tá? Não é bolha na parte técnica, a gente fala bolha, mas é flictena. É muito conhecido. E geralmente ela comete, gente, olha a diferença, epiderme, derme, hipoderme. Aqui eu tenho músculo e osso. Então ela pega a parte superficial ali da derme. Eu vou ter uma ferida, vou ter uma úlcera, ó, vou ter. Mas uma úlcera good vibes, assim, a gente olha, não assusta tanto. É uma úlcera razoável, né? Porque, ó, eu tive a ulceração dessa pele. Então, a lesão por pressão, estágio 2, eu vou ter a perda da epiderme e ali a partezinha inicial da minha derme, tá? Posso ter presença de bolhas, que são flictenas. Aqui, ó, a bolha no calcânio e eu tenho aqui na sacra já, ó, todo mundo tá conseguindo ver? Que já está aqui com a lesão? Não é mais estágio 1. Provavelmente passou despercebida como uma dermatite. No estágio 3, perda total da espessura da pele, já tenho invadindo mesmo a minha derme, uma lesão um pouco mais preocupante, um pouco mais invasiva, e aqui geralmente eu vou ter associado tecidos desvitalizados. Vocês conseguem observar o pretinho, necrose de coagulação, e essa necrose de liquefação, esfacelo. Então eu tenho tecido sem vida. Já tenho que pensar um pouquinho mais quando eu me dou de frente para uma lesão dessa. O que essa lesão quer? O que essa lesão é? Tá? Aqui, ó, como ela se apresenta. Essa daqui tem uns pontinhos de esfacelo, que é um tecido desvitalizado. Aqui também, ó, tecidos desvitalizados. Ela acaba assustando um pouquinho mais. Na categoria 4, estágio 4, a gente já tem a hipoderme junto. Então, eu estou falando de uma profundidade. Eu estou falando, inclusive, de tecidos nobres. Eu posso ter exposição de osso, posso ter exposição de tendão. E aí eu pergunto para vocês, eu posso fazer o curativo, sendo enfermagem, de uma lesão com exposição de tecido nobre? Osso,
exposição de tendão, de músculo. A gente tem esses 3 tecidos nobres, tá? Osso, músculo e tendão. O que vocês acham? Acho que não, acho que o osso já pode. Só se Pode. O que eu, como enfermeira, eu não posso? Na hora de estar aqui com o meu bisturi, tirando a necrose, eu tenho limite. Tô tirando lá, a paciente não tá sentindo dor, eu vou. Cheguei no tendão da pessoa. Eu não posso. Para desbridar, quando eu vou fazer o meu desbridamento instrumental, eu, enfermeira, eu tenho um limite, que é a fáscia muscular. Vocês já compraram aquela carne, aquele músculo para pôr em sopa? Ela tem uma película meio translúcida colada nela. Aquilo ali se chama fáscia muscular. Os animais têm, a gente também tem. É uma película muito translúcida, assim, meio cintilante. Fica grudada na carne. A fáscia muscular é o meu limite. Se eu tô desbridando, eu consigo visualizar a fáscia muscular, dali pra frente é com o médico, é cirúrgico. Mas, se a pessoa, ela já chega pra mim com exposição de tendão, não fui eu que desbridei. Eu preciso saber o que eu faço com o tecido nobre. O que eu posso colocar, qual é a função do curativo num tecido nobre? Proteger. Tenho que proteger e deixar isso aqui úmido. Tendão e osso. Então eu vou utilizar coberturas que me dão umidade e que vão deixar esse tecido protegido, tá? Então o que eu não posso, vocês se forem fazer um curativo e se depararem com uma exposição de tendão, vocês vão fazer a técnica de vocês. Agora o enfermeiro, quando vai desbridar, ele não pode ir, gente, tem necrose que tu vai embora. Então ele não pode, ele tem um limite ali da fáscia muscular. Se ele fizer, a gente não pode falar nada. Pois é. Ó, olha que lesão feia. Aqui, ó, eu tenho aparecendo aqui tendão, tá vendo? Esse meiozinho aqui? Isso aqui é tendão, tá? O tendão, ele é branco cintilante, gente. Não dá pra confundir com o osso. O osso, ele é mais amarelado. Agora, o tendão, ele é cintilante. Vocês percebem nitidamente o tendão cintilante. Eu tenho também, aqui, gente, eu também já vou ter associado, ó os bichinhos aqui, ó, infecção. Lesão por pressão, estágio 3, posso ter infecção, mas na 4 eu tenho com certeza. Eu tô falando de profundidade, de invasão, então aqui geralmente eu tenho infecção. Eu tenho também a lesão por pressão não classificável ou não estadiável. O que é isso? É aquela lesão 100% com necrose. Se eu tô ali olhando para uma ferida que só tem necrose, eu não consigo saber o que tem embaixo dela. Necrose não é tecido inviável, tecido morto. Enquanto eu não tirar aquele tecido morto, eu não sei o que tem ali embaixo, não sei a profundidade. Eu não tenho como estadiar algo que eu não estou vendo. Então, enquanto ela está totalmente necrosada, a gente classifica como não classificável ou não estadiável. Depois que essa necrose sai, que a gente vai ver o tamanho do estrago ali por dentro. Pode ser superficial, mas pode ser um estágio 4, com exposição óssea, com exposição de tendão, tá? Então, não classificável é quando eu não consigo observar o que tem embaixo daquela necrose. Ela pode estar lá, ó, no osso. Ela tá tapando toda a minha visão. É isso aqui, gente. 100% de necrose. Aqui também, de necrose de liquefação, o esfacelo. Nesse caso, a enfermagem também pode fazer essa parte. Se não for instrumental. Se não for instrumental, não vai chegar no limite porque vocês não vão usar bisturi. Aquela ali tá braba, né? É, tá. Aquela ali Tá. E engraçado que nem é tão grande, mas E limpa com uma pessoa viva mesmo? Ou Poxa, é imensa. limpa com ela viva, de preferência. brincadeira? De preferência, hein, gente? Com a pessoa viva. Bastante, né? E eu, não o tecido da necrose não dói, porque ele é sem vida. A própria necrose não dói. O que dói é que às vezes essa necrose está aderida. E aí aquele tecido embaixo, de granulação, tu vai passando o bisturi e aí tu às vezes dá aquele pique no tecido de baixo e corta, tem sensação de dor, tá? Tem receptor nervoso.
E eu também tenho, gente, a lesão tissular profunda na lesão por pressão. Isso aqui é só de lesão por pressão, que é uma realidade para enfermagem muito grande. A tissular profunda, eu também não vou ter abertura da pele. Eu vou ter visualmente uma mancha negra ou uma bolha de sangue e ela já me diz, quando eu vejo essa lesão, que está até o tecido nobre. Ela ainda vai se romper, mas ela não se rompeu ainda. E ela tem essa característica aqui. É uma lesão extremamente profunda. Vê que não tem ferida aberta, mas eu já sei que é uma lesão que já cometeu todos os tecidos desse paciente. Olha aqui na sacra também, tá? A gente ainda tem as lesões por pressão relacionadas a dispositivo médico. Ficou muito bem visto na época do Covid. A máscara, né? Muito tempo usando algo em cima da pele sem tirar, acabava fazendo esse tipo de lesão aqui, que é uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. A gente tem alguns dispositivos, por exemplo, o catéterzinho nasal, que fica mal colocado no paciente, acaba com a parte da cartilagem da orelha dele, porque ninguém troca, ele fica 5 dias sem trocar aquele catéter, não tem muita mobilidade, não tem um acompanhante, quando tu vê já tem uma ferida na cartilagem do paciente. A outra coisa que é top de fazer lesão no paciente é a torneirinha. Essa torneirinha aqui, paciente não tem, porque mudança de decúbito já é difícil em alguns lugares. Paciente não tem um acompanhante, isso aqui fica ali dias embaixo do paciente e às vezes é uma torneirinha que nem é dele, tá? Caiu do bolso do técnico, que sempre tem ali um dispositivo, aquela tampinha, o pump head, para fechar o extensor do acesso. Aquela tampinha fica embaixo do paciente, ó, quando você vai ver, já tem a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. E a gente também tem lesão por pressão em membrana mucosa, que também está relacionada a dispositivo médico, muito comum em intubação. Paciente intubado, o tubo, gente, o paciente intubado, ele só está intubado, mas ele precisa de higiene oral. Cadê? Que o pessoal faz higiene oral no CTI? Paciente intubado, não tá dormindo, não precisa. E às vezes aquele dispositivo o tempo todo no mesmo lugar, ali perto da bochecha, faz uma afta, uma ulceração horrível, por conta da falta de manutenção. Professora, aquela lesão que está na orelha, como é que a gente faz para poder proteger? Porque a minha mãe, ela está com essa lesão na orelha, a gente faz de tudo e parece que está aumentando. Na orelha, você está falando o quê? De cobertura para segurar o curativo? Não, para proteger, para que aquela parte da orelha não fique tendo a pressão. Então, você vai usar a sua cobertura, a gente vai falar daqui a pouco dos chicos. Você vai colocar a gaze, de preferência, uma gaze essa não aderente, isso, que ela é mais almofadadazinha. Eu uso ela. Ela é ótima. Tu vai colocar ela em volta, e aqui é um lugar muito ruim da gente colocar micropólio. Mas se você não tiver outra opção, vou te falar a outra opção. A gente tem malha tubular hoje, inclusive malha tubular específica para a área da cabeça. Então é uma malha, já viram na lanchonete, quando vinha aquele copo de suco com aquela redezinha? Eu trabalho com aquilo, só que é uma malha tubular que eu uso no dedo. Tem vários tamanhos. E tem um que é o desenho na cabeça. Você tem a malha, ela vai ficar com a malha na cabeça, na orelha só vai ter o buraco da face. Ela é transparente, ela é toda emburacadinha, fininha, não é barato. Malha tubular para cabeça. Vai segurar aquele teu curativo na orelha, vai ser menos incômodo para ela. Vou vestir tudo, né? Ele já vem com o buraco da face. Isso aí. Aí você corta aqui em volta, ela abre boca, tudo. Só que tudo fica aberto, mas segura. Muito comum que a gente usa também quando é ferida em cabeça, que a pessoa nem todo mundo raspa o cabelo, né? Então como que a gente fixa micropólio? A que eu tenho em casa, eu comprei na época que a minha mãe quebrou o ombro. Então, mas aí é de braço. Ela é grandona. Só se você tentar cortar. Se passar na cabeça dela, tu tenta cortar o rosto, faz isso então. Porque ela é grande. Sim, é uma melhor opção, porque a atadura também na orelha até poderia ser uma opção. Se
Você passa a atadura, mas aí vai incomodar a mastigação dela. Vai incomodar. Ela não come mais, ela usa Usa GTP. Mas vai incomodar, né? Porque fica em volta da fase. Eu acho que a melhor opção seria ou micropore, mas você tem que ficar o tempo todo trocando, porque não tem uma boa aderência aqui. Ou a malha tubular. Se você tem essa opção da malha tubular, ela é excelente. Tem esparadrapo, tem o micropore e tem aquele outro transparente que eu uso a beça. O transpore? Tem o transpore e tem o filme. Tá falando do transpore. Esse aí, ó. Esse aqui, o transparente. Tá. Vou falar disso na cobertura secundária pra vocês. Cara... Isso aí não dá alergia. Não, mas o esparadrapo, não fizeram pra usar na pele. Eu não sei quem teve essa brilhante ideia. Esparadrapo não é pra usar na pele, diretamente na pele. Tem pele que tu coloca o esparadrapo, tu tira a pele e vem junto. A epiderme vem Não, junto. professora, mas evita de entrar a urina. Mas então, ele é impermeável, Ela só parou de entrar dentro do gás. mas ele Não acaba usa. com a pele Não, lesão. você tira devagarzinho. Ele acaba com a pele lesão. Esparadrapo não foi feito para a pele. Até porque, gente, o que eu falei pra vocês? A lesão, ela precisa ter umidade, né? E tem um pH ideal. E isso tudo, ela precisa ter troca com o ambiente, mas ela não pode ficar aberta. Quando eu coloco o esparadrapo na estrutura dele, como ele não foi feito para isso, ele não tem troca com o ambiente, ele é completamente fechado. O micropore, vocês percebem que a estrutura dele é diferente. O transpore também. Agora, o filme transparente, ele é também impermeável e ele é para pele, tá, gente? Filme transparente é para a pele. Esparadrapo não é. Eu sei que é impermeável, que dá aquela coisa, Não é outra fezes, não é mas acaba com a pele. E aí eu falo pra vocês, por que eu tenho que prevenir lesão por pressão? A gente inclusive tem um dia em setembro para isso, voltado para essa atenção, mas a gente tem um indicador de qualidade da enfermagem voltado para abertura de lesão por pressão intra-hospitalar. Se o seu paciente ele não tinha lesão e ele desenvolveu uma lesão na internação, isso é um indicador de qualidade ruim para o hospital, isso é um indicador negativo que acaba colocando em xeque a enfermagem. Porque quem fica na assistência, no cuidado, na mudança do decúbito, na avaliação da integridade da pele, e passou despercebido por todo mundo, de repente você olha, você tem uma lesão por pressão estágio 2, estágio 3, então acaba sendo um indicador muito ruim. E isso, para quem for para o hospital, trabalhar em um hospital, isso acaba sendo muito visto e muito cobrado, tá? Ações de prevenção, mudança de decúbito a cada 2 horas, para evitar esse tempo todo aquela proeminência óssea em cima das partes mole. Alívio de pressão, Natália, já tem um estágio 1 aqui, não consigo ficar o tempo todo virando meu paciente. Não tenho ninguém. Então o que você vai fazer estrategicamente? Os locais que ele tem de proeminência óssea, tu vai colocar coxinha. Vou colocar um travesseiro ali na panturrilha dele para evitar que aquele calcânio fique ali muito tempo em cima da cama. Aqui, na axila, para evitar que o cotovelo fique muito tempo em cima da cama. Oi? Quando é aqui no quadril, naquele ossinho que tem aqui? No trocânter. Também. Aí você vai evitar o decúbito lateral esquerdo, né? Mas se você tá com uma lesão abrindo no trocânter direito, ela tá com essa... tu vai voltar ela do trocânter esquerdo, tu vai deixar ela mais do decúbito lateral direito. E no dorsal, tu não vai jogar mais peso em cima daquele lado que tá com a lesão. Mas provavelmente o tempo que ela ficou de ladinho foi suficiente, se ela for muito magrinha, ela tá muito magrinha para abrir. Quanto mais magra, a gente aumenta o risco da lesão, porque eu tenho menos densidade de pele e o osso continua do mesmo tamanho ali em cima, tá? Movimentar com traçado, já falei para vocês, usar esse lençol para movimentação. Evitar que o lençol fique cheio de dobra, cheio de ranhura, isso às vezes também acaba acarretando em lesão. Posicionamento adequado, ó, como eu tô falando para vocês, às vezes a gente não consegue o tempo todo virar o paciente, mas eu tô eliminando os locais de maior impacto, né? Eu botei aqui o coxim, quando ele virou de lado pro conforto dele, para não ficar um pé em cima do outro, osso em cima do osso,
coloquei entre o joelho dele um travesseiro e aí eu vou percebendo como que eu posso fazer para ele ficar confortável e eu evitar esse contato de osso com pele. Esse TC é difícil, fica de bruxo. A gente tem paciente que fica, paciente em insuficiência respiratória aguda ou em Covid, a gente viu muito isso, eles ficam pronados, eles ficam na posição prona, barriga para baixo. E aí a gente tem outros problemas, testa, nariz, queixo. Se isso aqui ficar muito tempo em contato com a cama, abre tudo. Essa parte aqui, ó, da região da clavícula, em contato com o colchão muito tempo. Então aqui, nesse caso, se a pessoa precisar ficar em prona, a gente também tenta eliminar um pouco. Joelho, muito tempo o joelho na cama. E é claro, gente, que tudo tem seu risco e seu benefício. A gente viu muito isso no Covid. A pessoa precisava ficar pronada um tempão para poder aumentar a expansibilidade pulmonar e respirar melhor. Ali a prioridade não era evitar lesão, concordam? Lesão a gente vai tratar depois. E foi isso que aconteceu com muitos pacientes, porque eles estavam instáveis hemodinamicamente, eles estavam tão graves que a preocupação não era mexer em posição, era tentar estabilizar eles o melhor possível. Ali na segunda ali, tô vendo que tem uma proteção embaixo, né, e tem outra em cima para colocar o braço. No caso da minha mãe, ela tá com esse GTT. Eu já tentei fazer isso, mas eu fico preocupada de pressionar o estômago dela. Não, na verdade aqui ele tá com o travesseiro perto da axila justamente pro braço não ficar solto no colchão. Você pode tentar deixar isso de uma forma mais confortável para ela. Em relação ao dispositivo, não se preocupa. Se não estiver tracionando o dispositivo, não tem problema. O que acontece com o braço da minha mãe? Tem 20 dias que eu fiquei internada com ela. Fizeram aquele procedimento para colocar aquele... eu esqueci o nome. Pique. Não, aquele que coloca para poder acesso. Para colocar o soro por ali. O acesso, tá. Acessaram, furaram, em vez de ir na veia, furaram, mexeram, acho que foi no nervo. Minha mãe perdeu o movimento. Que droga, hein? E isso aí tá dando problema pra gente. Que agora ela tá mais limitada com esse braço. Até pra gente virar ela agora, tá complicado. E a gente não pode esquecer do braço. Entendi. E a gente tá passando um pedaço. Isso a gente... Tem que tentar realmente minimizar, deixar uma posição mais confortável. Esse braço, por exemplo, ele vai ficar mais pesado do que ele já é, porque ela não tá com essa mobilidade, ela não consegue. E aí, a tipoia, mas aí vai ficar o cotovelo. Mas sabe o que acontece? Ela tem que tentar botar de uma forma, nem que você faça um rolinho. Na hora que ela for mudar aqui, de ó. posição. Ou na hora que for mudar de você for posição. mudar de posição, você usa tipo A tipoia pra ele não O que ficar. acontece? Tá formando, tipo assim, quando queima com água quente, forma aquela bolha, tá formando aquela bolha. Já não abre. É lesão por pressão já. Pois é, mas foi o quê? Não, ela já saiu do hospital assim, não é por baixo, é aqui. Aí tem dia que some. Aí depois volta de novo. Depois você me mostra foto, você tem foto? Eu só tenho do quando furaram. Desse problema eu não tirei ainda. Depois você me manda no privado. Tá, eu vou tirar. Aqui eu falei pra vocês, né, a gente tem a bota salva-pés, mas de nada adianta você deixar na bota salva-pés e deixar em contato com a cama. Mesmo com a bota, a gente precisa deixar o calcânio livre. Muito comum também o colchão caixa de ovo, não é casca de ovo. Eu falava casca de ovo. Eu falo casca de ovo. Porque a caixa do ovo não é cheia daqueles buraquinhos. É por isso que é caixa de ovo. No hospital a gente chama de colchão piramidal. Tá? É um nome bonito, para não falar caixa de ovo, é um colchão piramidal. E a gente tem, geralmente no hospital ou em casas que já são ali habilitadas para ter esse tipo de paciente, o colchão pneumático, que é o padrão ouro para prevenção de lesão por pressão. Ele tem um compressor e ele fica enchendo esse colchão e o próprio colchão vai movimentando esses locais de proeminência óssea do paciente. Até em alguns hospitais é difícil da gente ver, tá? A gente também pode lançar mão de protetores cutâneos. Então eu tenho aqui um spray barreira e eu tenho um creme barreira. Então se eu tenho um local
úmido, eu posso proteger essa pele com um creme ou um spray barreira. Isso aqui é um silicone em creme, um silicone líquido. Vocês, quando passam isso na pele do paciente, isso forma uma barreira protetora em forma de película de silicone. É maravilhoso. Esse aí é igual aquele que eu esqueci o nome. Um líquido, é Cavilon. uma bisnaguinha que compra para colocar em volta do GTT. Não. É diferente, né? Não depende. Ai, que eu esqueci o nome. Depende. Pode ser sim, para usar do lado da GTT, em volta da GTT, para proteger daquele ácido clorídrico que sai ali. Usa, né, professora? Aquele. Tem o Tegum é hidratante. Maravilhoso, tá? Esse hidratante, Cavilon maravilhoso. O Cavilon, gente, é da marca 3M. É o mais caro que tem no mercado. Mas é também. Ah, não, tem o Essenta. O Essenta eu acho que tá mais caro que o Cavilon. Mas é a mesma coisa se vocês acharem um spray barreira de uma marca mais em conta, é o mesmo efeito que ele vai ter. Qual é o efeito? Espirrar, criar uma proteção ali em volta. Isso eu posso usar do lado também. Pode, em volta do ósseo ou em volta da lesão, se tiver uma ferida, justamente porque às vezes a ferida tem muito exudato. E aí, muito exudato, a gente tem chance desse exudato chegar na borda. Eu não quero minha borda úmida, senão ela pode macerar. Então, eu já protejo minha borda, sabendo que aquela lesão está saindo muito exudato. Já deixo essa películazinha em volta da borda para proteger e manter ela mais sequinha. Então, a umidade vai ficar em cima do protetor cutâneo. E aí, isso aqui dá uma segurada a cada troca de curativo. Lembrando que esse aqui, gente, o menos é mais. É um creme mesmo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. E qual o nome desse? Ele é um cremezinho durinho, tá? Esse aqui é da Coloplast. Eu tenho um ali na minha bolsa novo, que tá até fechado, da Dermamol, que eu compro que tá mais em conta. E eu gosto muito do Coloplast Dermamol. Hospitalar, né? Isso. É creme barreira, creme protetor barreira e spray. O spray é mais caro que o creme, tá? E geralmente eles são pequenininhos assim. Eles são menores, dá dor no peito A danado. gente tá falando da base de quanto esse valor? Esses produtos? Olha, o Dermamol, a última vez que eu comprei, acho que foi R$44, mas é um vidrinho menor que esse daqui. Esse daqui 50 e pouco, talvez. Esse daqui, 300. Dá 3M. 3M é muito caro. 3M. É aquele que você acaba de fazer o curativo, que você joga, né? Esse aí. Em volta da pele, isso. Não é? Tem um esparadrapo. Pra proteger. Esse aqui, ele é muito É caro. mais barato. Tem de várias marcas, que é mais barato. Tem. É porque a pessoa, às vezes, tipo, 3M, Cavilon, a mesma coisa que eu vou falar pra vocês de PHMB. Eu uso, tá mais em conta, porque a função vai ser a mesma, quebrar a barreira de biofilme. E aquele esparadrapo da 3M que é R$100 e poucos, sabe qual é? Tem um da 3M que é caro. Eu não uso nada da 3M, gente, que eu acho muito caro. Caro. Muito caro. Eu fui comprar O uma filme coisa da 3M ofereceu é ele. Eu falei, não, É, caro. E às vezes é muito caro para a pessoa que vai ter que trocar muitas vezes. Então vai ser assim, um custo-benefício muito pouco para a pessoa, entendeu? Não é aquela coisa que vai ficar uma semana e aí mantém. Em um dia, 2 dias eu vou ter que tirar tudo. Quando a gente passa a trabalhar com feridas e a gente vai adoecer, a gente usa os nossos produtos. Vou falar isso no final, da parte de Não, empreendimento. senão você tá ferrado. Eu vou falar isso no final. É. Mas basicamente é isso que ela falou, tá? Você tem que ter o SOS. Você não vai chegar lá para avaliar uma ferida, tirar o curativo que estava da pessoa e deixar aberto. Olha só, minha avaliação é sem curativo. Então eu tenho o meu curativo de avaliação, que é um curativo, né, que é bom. Básico. E ele vai atender ele me atende 3 coisas. Ferida úmida, eu vou usar aquele curativo que vai reter. Ferida muito pouco úmida, vou levar umidade para essa ferida. E se estiver infectada, eu já deixo com agente com prata ali. Tem essas 3 opções. E aí o paciente vê se vai fechar com você ou não. Porque, por exemplo, hoje eu tenho porque eu forneço as coberturas, eu vendo as coberturas. O paciente ele tem a opção de querer comprar, ter o trabalho de comprar, ou ele compra comigo a cobertura, tá? Mas você não pode pegar começando agora, comprar uma placa dessa de R$200, botar no paciente, se você quer cobrar R$100 a sua troca de curativo, tá entendendo? Vou falar um pouquinho de valores com vocês no final. O que eu quero que vocês vejam? Esse creme barreira, o menos é mais porque ele tem que virar isso aqui, ó, secou na minha mão. Ele tá transparente e sequinho. Se eu boto muita quantidade dele, eu não consigo essa absorção.
Então, realmente não é mendigaria, não. É menos, é mais. Eu trabalhava no hospital, gente, em Botafogo, que a gente teve um grande problema de educar. Eu era educadora da educação continuada. A gente precisou educar todo mundo, sabe por quê? Porque estava acabando os creme barreira todo rápido, ninguém entendia. E era aquilo, parecia pomada de assadura. A pessoa usava creme barreira em lesão, em pele íntegra, como pomada de assadura. E não faz a função dele, que é criar a película. Ficava úmido, ao invés de você reter e deixar aquela película, tu tá levando umidade. Então, pouca quantidade. E vocês com a luva mesmo, vocês podem esfregar com a própria mão, tá? Não precisa pôr na gaze para esfregar ali em volta. Fazer bastante a massagem em volta para aquilo ficar transparente. Quando ficou transparente, é a garantia de que aquilo ali está secando e vai virar uma película. Outra coisa que a gente tem no hospital é uma escala de avaliação de integridade da pele e de risco de abertura de lesão. Quem aplica escala é o enfermeiro, na maioria a escala de Braden. Além dos cuidados com a pele, higienização adequada, hidratar essa pele, evitar exposição à umidade e não massagear. Gente, fralda se troca com uma certa, né? Tem gente, eu já fiz estágio em local que eram 5 fraldas e já botava as 5 fraldas. Então é claro que aquilo ali vai ser um ambiente propício a risco de lesão, tanto dermatite quanto lesão por pressão. Eu estou deixando umidade ali, fora infecção de trato urinário. Então, quando a gente tem um local que já é úmido, a gente precisa se atentar para essa manutenção. Quanto menos umidade eu deixar ali, o paciente é limitado ao leito, não tenho muita ajuda para ficar o tempo todo mobilizando esse paciente, eu tenho que mitigar o que me dê risco de abrir lesão. E expor a menos umidade é uma dessas. Isso é umidade até mesmo pelo óleo, o Dessane também não pode colocar muito. Por exemplo, o óleo o Dessane na virilha. Ó, Dessane, vamos já entrar então nesse negócio? Óleo. A gente sabe que Dessane é uma marca. Inclusive, ó, por exemplo, Piosana também é uma marca. Isso aqui é Piosana, mas não é óleo. Isso aqui é um hidratante maravilhoso que eu uso nos meus pacientes. Eu trato a lesão, mas eu hidrato a pele dele em volta, porque faz parte, né, daquele meu tratamento. É um hidratante. Eu usava não tem cheiro, não tem cor, porque principalmente para idoso. Melhor coisa pra gente evitar reação alérgica, tá? Agora, óleo, todo mundo tá comigo? AGE, óleo ácido graxo essencial, é aquele óleo Dessane, óleo Piosana, o AGE, o famoso AGE. O que eu fico nervosa? Quem usa óleo para hidratar. Por que vocês concordam que o AGE hidrata? O que é hidratação? Quando a pessoa fala assim, você precisa se hidratar, tem que beber mais água. Tô falando de água, né? Tô falando de hidratação da pele, tô falando de reposição de água. Óleo e água se misturam? Não. Então a gente já tem um grande problema aí. Se eu jogo óleo em cima de uma pele que está desidratada, só estou bloqueando que ela consiga ficar um pouco mais hidratada. Estou bloqueando. Gente, vocês podem fritar ela num tacho, essa pessoa, porque a pessoa fica besuntada de óleo e ela não se hidrata. Óleo não mistura com água. Então o óleo Dessane, eu vou mostrar, eu usei, gente, isso. Do creme Nivea. Mas é óleo. Tu tá impedindo lá o processo de hidratação. No hospital, já vem do hospital assim usando. Porque no hospital, gente, no hospital tem tanta... Entende? Que a gente tem uma cultura realmente. Sim, a gente tem uma cultura diferenciada. Então, se a gente pensa um pouquinho lá em física, óleo não mistura com água. Então, se eu jogo óleo ali na pele, eu só vou bloquear esse processo. Eu tô falando do óleo, como eu falei pra vocês. Piosana é uma marca. Isso aqui é um hidratante, isso é um creme hidratante que tem ativos de AGE aqui dentro dele, que fazem essa, por exemplo, numa pele, né, fragilizada, ajudam ali naquele processo inflamatório, beleza? Agora o óleo, puramente óleo, gente, ele não hidrata em lugar nenhum. E agora vocês se imaginem acamadas, besuntadas de óleo,
40 graus, óleo faz o quê? Óleo esquenta. Porque além dele não hidratar, ele vai bloquear a termorregulação, que ele vai entupir tudo para vocês conseguirem fazer aquele resfriamento, igual eu falei, a glândula sebácea, porque é assim que funciona. Vocês liberam o suor na superfície da pele, vem a regulação de temperatura. O óleo só foi ali, tapou tudo. Então você tem uma pessoa oleosa. Você não vai ter uma pessoa hidratada. E no caso, pessoalmente, outra opção. Porque isso aí é Hidratante. muito caro. Não, esse aqui é R$19. Porque eu compro Essa no marca, Cassiane tá? mesmo, É eu paguei R$19. R$45. Mas eu vou te falar, o que for hidratante. É uma loção hidratante, você escolha o que tiver menos cheiro possível, o que tiver menos cor possível, que seja branco. E aí você vê, ó, esse aqui tem aloe vera, é um componente fitoterápico legal quando a gente fala de hidratação. Tem vitamina A, reposição de vitamina E, tem o AGE, mas ele é manipulado. Tudo aqui virou uma loção hidratante. Ainda tem o AGE aqui na fórmula dele. Então entendam, essa marca é a melhor do mundo? É uma boa marca. Mas se o seu paciente tiver um hidratante ou ele quer comprar um hidratante, você orienta, olha, compre um hidratante sem cheiro, porque não adianta também comprar aquele cheio de cheiro, gente, porque tem várias químicas ali que fazem ele ter aquele cheiro, além da questão de reação alérgica. Então o melhor hidratante é o que hidrata, então precisa ser uma loção ou creme hidratante, ele vai permitir entrada de água, saída de água lá, glândula sebácea e sem cheiro. Melhor opção, tá? Tem gente que usa Nivea, tem gente que usa o Nivea e tá tudo bem. Tem gente que usa o Cetaphil, que é caríssimo, tá tudo maravilhoso. Vai depender do bolso e vocês orientarem que hidratante precisa hidratar. O que hidrata não é óleo. Cetaphil é maravilhoso. Deixa eu falar, vamos ter uma água, xixi? Uma aguinha? Tá todo mundo.